A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Amém. Está sendo filmado, pastor? Está sendo filmado? YouTube? Deus abençoe aos irmãos que estão no YouTube, que você seja grandemente abençoado através da palavra de Deus. Nesse quinto dia do Ebom, Deus com certeza já tem falado com a igreja do Senhor nesses dias e vai continuar falando. Agradeço a Deus por aqui estar, agradeço ao convite do pastor Rogério, Deus abençoe, nobre companheiro, a missionária Patrícia, Deus abençoe também, agradeço aos obreiros também e a toda a igreja aqui presente em nome do Senhor Jesus. Agradeço também a minha esposa que sempre me acompanha, Mariluce, o presbítero Gabriel, que também veio aqui para adorar o Senhor, e a todos que sejam bem-vindos. Deus abençoe também pelo pré-lançamento do livro. Já pode encomendar um para mim que eu quero, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero usar esses 1h10 que eu tenho para expor aquilo que Deus colocou no meu coração com a igreja do Senhor. Não irei pregar nessa noite. Eu lembro que eu preguei aqui uma vez sobre a mulher samaritana. Faz tempo, né? E naquele dia eu preguei. Vocês viram que eu dei uns pulinhos aqui. Hoje não. Hoje você não vai ver eu dando pulinho. Porque hoje eu vou dar um estudo. O estudo ele é mais racional. Mas tanto no estudo como na pregação, o Espírito Santo opera. Está linda a igreja, parabéns, pastor Rogério, e a toda a equipe de obreiros, e a todo o ministério, e a toda a igreja, por esta igreja tão linda, tão bem cuidada para a glória de Deus. Amados, Neemias capítulo 1. O tema está aí na apostila que vocês devem ter. Está aqui o material. Quem não tem no YouTube pode até pedir. Você vai ter direito a ter também um material muito bem preparado, muito bem elaborado. E nós vamos então começar aqui com o tema Neemias, um líder, um obreiro, uma pessoa chamada com propósito. Texto, vamos ler pelo menos alguns versículos. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susan, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem pode dizer amém? Amém. Por favor, se assente com o nosso material na sua mão. Nós vamos ler aqui e também vamos comentar algumas coisas daquilo que o Espírito Santo nos orientou para ministrar nessa noite. Neemias foi um líder notável que desempenhou um papel crucial na reconstrução de Jerusalém. Seu nome significa o Senhor conforta ou consola. Sua história é contada no livro que ele mesmo escreveu e é uma parte fundamental das Escrituras Sagradas. Através deste estudo, entenderemos a importância da persistência e confiança em Deus na vida de Neemias e como esses princípios podem ser aplicados em nossas próprias vidas. Neemias, um líder dedicado à reconstrução de Jerusalém, seu propósito. Então aqui eu já estou mostrando para vocês qual era o propósito
O propósito da vida de Neemias não era ser copeiro apenas no palácio real. O propósito na vida de Neemias era reconstruir a cidade de Jerusalém, em especial as muralhas desta cidade. O propósito é a razão pela qual nós somos criados. O propósito é a razão pela qual você veio a existir. Não há ninguém que nasceu nesse planeta sem propósito. Se você está aqui, se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus tem propósito na sua vida, no seu reino e na sua obra. Quantos podem dizer amém? Neemias foi um líder exemplar que destacou por seu caráter, comprometimento e dedicação à reconstrução de Jerusalém. A importância do livro de Neemias para a história da fé é indiscutível. Nele encontramos relatos detalhados sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram destruídos durante o exílio do povo de Israel. Deixa eu explicar aqui algo para você que me ouve pelo YouTube e aos irmãos aqui presentes, os obreiros. Alguns, é lógico, que já sabem que eu vou falar, outros, quem sabe não. O reino de Israel teve 3 reis que reinaram sobre todas as 12 tribos unificadas. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele reinou 40 anos sobre as 12 tribos de Israel. O segundo rei de Israel foi Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que reinou também 40 anos. E o terceiro rei de Israel, que reinou também sobre as 12 tribos de Israel, foi Salomão, que também reinou 40 anos, dando um total de 120 anos do reino unificado. Porém, com a morte de Salomão, em 931 aproximadamente antes de Cristo, o reino agora entra em crise. Por quê? Porque o seu filho Roboão assume o reinado. E quando ele assume o reinado, ele procurou aconselhamento com duas classes de pessoas. A primeira classe que ele vai pedir aconselhamento são para os anciãos, aqueles homens experientes, aqueles pais espirituais, homens que na verdade tinham experiência, maturidade para aconselhar. E aqueles homens sábios lideram um conselho sábio que, se ele tivesse, pastor Rogério, obedecido, a nação teria permanecida unida. Mas depois dele receber aqueles conselhos sábios daqueles homens experientes e maduros, obreiros maduros, ele resolveu também pedir conselho dos jovens que faziam parte do seu cotidiano, dos jovens que viveram com ele, que estudaram com ele, mas que não tinham experiências, mas que não tinham maturidade. E aqueles jovens lhe deram um mau conselho, um conselho de gente inexperiente, de gente que não tinha maturidade na fé. E ele escolhe exatamente o lado errado. Ele resolveu seguir o conselho de quem não tinha maturidade, de quem não tinha experiência ministerial. E por causa de seguir esse conselho, ou esses conselhos desses jovens imaturos, o reino foi dividido. Houve uma cisão no reino de Israel. A partir daquele momento, a nação de Israel agora decide, a tribo de Judá resolve permanecer fiel a Roboão, e com isso fazendo de Jerusalém a sua capital. As outras tribos, melhor dizendo, as 10 tribos que ficaram, se revoltaram e se aliaram a Jeroboão, que era um servo no reinado de Salomão, e eles então fundaram o reino de Israel, agora
capital Samaria, chamado Reino do Norte. Então, com a morte de Salomão, agora Israel passou a ser duas nações: Reino de Judá, capital Jerusalém; Reino de Israel, capital Samaria, Reino do Norte. Dentro da história bíblica, o Reino do Norte, agora chamado capital Samaria, ele durou até o ano 722 a.C. Tiveram 19 reis, e os 19 reis, nenhum temeram ao Senhor. Todos foram rebeldes, todos foram idólatras. E o pior deles foi Acabe, que se casou com Jezabel, trazendo e oficiando o culto a Baal dentro da nação de Israel, em Samaria. É quando Deus levanta o profeta Elias para combater a idolatria do povo de Israel em Samaria. Porém, o Reino do Sul, capital Jerusalém, chamado Reino do Sul ou Reino de Judá, teve nesse reino alguns reis que temiam ao Senhor, alguns reis que guardaram a aliança do Senhor. Podemos aqui citar alguns nomes, por exemplo, Asa, por exemplo, Josias, por exemplo, Ezequias e outros mais que temiam ao Senhor, que restauraram a aliança com Deus de Israel. Por isso, esse reino durou um pouco mais. Porém, no final da história desse reino, os últimos reis que se levantaram, todos foram reis que abandonaram a lei de Deus, quebraram a aliança com o Deus de Israel. E por causa dos pecados da nação de Judá, o Senhor levantou profetas para que eles se arrependessem, porque Deus sempre vai nos chamar ao arrependimento. Deus sempre quer que o seu povo se arrependa e se volte para Ele, porque o nosso Deus é grande em misericórdia, grande em benevolência, aleluia. Porém, os últimos reis de Judá foi terrível. Um dos últimos, Zedequias, ele era um rei fraco, tinha uma liderança fraca. Deus levantou o profeta Jeremias para corrigir a nação, para que a nação se arrependesse dos seus pecados e da sua idolatria. Porém, o povo não dava ouvidos a Jeremias. Os sacerdotes não davam ouvido a Jeremias, ninguém queria ouvir Jeremias. Por quê? Porque a mensagem de Jeremias não era uma mensagem que agradava o ouvido do povo, não era uma mensagem que agradava os seus ouvintes, porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, não prega o que o povo quer ouvir, prega o que Deus quer que o povo ouça. Então a mensagem de Jeremias não agradou a maioria. Jeremias sofreu muito, é chamado do profeta chorão, porque ele amava o seu povo, mas o seu povo não ouvia a sua mensagem. Uma certa ocasião, Jeremias disse: Senhor, não falarei mais da tua palavra, eu não vou mais falar, porque esse povo não me ouve. E ele disse: quando eu disse isso, um fogo se acendeu dentro de mim, e eu não pude me calar, porque o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, chamado, vocacionado, não pode se calar diante da mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que aviva, a mensagem que traz esperança, a mensagem que traz transformação. É a única mensagem que pode salvar toda a humanidade. É a mensagem do Evangelho que aponta Jesus Cristo, o único Salvador para toda a humanidade. Quem pode dar glória a Deus? Porém, não ouviram Jeremias. Daniel já estava na Babilônia, Ezequiel no cativeiro junto ao rio Quebar. E agora
para que se cumprisse a profecia de Jeremias, que o povo haveria de ficar 70 anos no cativeiro. Nabucodonosor invade Jerusalém. Resumindo aqui, eu não quero entrar em detalhes, porque foi 3 invasões. O povo é levado para o cativeiro. E o povo agora se torna escravo de Nabucodonosor, da Babilônia. Para que se cumprisse fielmente a profecia de Jeremias, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. E os 70 anos estavam se acabando. E Daniel, o profeta de Deus, que conhecia muito bem o Torá, e conhecia muito bem as profecias dos profetas, ele percebeu que estava terminando os 70 anos e nada estava acontecendo. E o que é que Daniel faz? Está lá em Daniel capítulo 10. Daniel, ele vai orar e jejuar. Ele vai jejuar e orar. Ele vai se colocar na brecha como intercessor. E quando ele está orando, e quando ele está jejuando, e quando ele está buscando a presença do Senhor, Deus mandou para ele a mensagem. A mensagem chegou. E o Senhor agora levanta Ciro, rei da Pérsia, que vence Babilônia. E Ciro, rei da Pérsia, é só você ler Esdras capítulo 1, que você vai ver que quando o rei Ciro, ele vence a Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, ele faz um edito e diz assim: todos aqueles que são de Judá, o Deus do céu me deu uma ordem para que se construa uma casa ao Deus do céu, lá em Jerusalém, lá em Judá. Dá um glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Deus levantou um pagão para cumprir a profecia, porque Deus usa quem Ele quer para cumprir a sua palavra. Quem é que volta após os 70 anos? A primeira leva que volta é Zorobabel. Zorobabel, filho de Salatiel. Zorobabel, pertencente à descendência de Davi, mas agora ele volta como governador. E ele agora começa a proclamar para que o povo se junte para erguer novamente o templo do Senhor, que foi destruído pela Babilônia. E vocês conhecem a história. Deus também levanta Jesua, o sacerdote, que vai lhe auxiliar. Deus levanta Ageu, que vai lhe auxiliar. Deus levanta a Zacarias, também nessa época, que vai lhe auxiliar. E começa a reconstrução do templo. Porém, se você conhecer bem a história, você vai ver que houve muitos opositores contra essa decisão de erguer novamente o templo, chamado depois de Templo de Zorobabel, porque foi ele que deu início à reconstrução desse segundo templo que havia sido destruído. Porém, o que eu quero falar nessa noite é sobre Neemias. Onde é que Neemias entra aqui? Neemias entra aqui quando ele recebe uma mensagem. Quem é que trouxe essa mensagem? Foi Acalias. Quem trouxe essa mensagem não foi Acalias, não. Foi Anani, o seu irmão, com alguns judeus que vieram lá de Jerusalém, que estava bem aquém do rio Eufrates, porque Neemias estava em Susan, lá no Palácio Real, que ficava na Mesopotâmia. Então havia uma distância enorme, de quilômetros e quilômetros, entre Jerusalém e Susan. Então eles vieram visitar Neemias, e Neemias faz uma pergunta. Diga assim: quando eu faço, mais forte, quando eu faço uma pergunta sobre algum problema, eu me envolvo. Diga para alguém assim: você entendeu? Quando você faz uma pergunta, você se envolve. Como servo e serva de Deus, você se envolve para fazer o quê? Para orar, para jejuar, para interceder. Eu tenho certeza que quando a notícia saiu da situação do pastor Rogério,
Todo mundo que ouviu. Aí o pastor Rogério, ele está internado. Na mesma hora, tenho certeza, pastor, que todos que ouviram essa mensagem já entraram em intercessão, já entraram em oração, já entraram em súplica, porque uma pergunta vai gerar em você uma responsabilidade. Agora, se você receber, se você perguntar sobre algo e você se omitir, você está pecando. Então é grande a responsabilidade de quem pergunta. Eu estou falando, irmão, de quem pergunta, servos de Deus, temente a Deus. Quem está entendendo? Eu não estou falando de fofoqueiro, não. Nem vou entrar nisso, irmão. Não vou perder tempo com isso, não. Então, mas é estudo para obreiro, né? Porque tem gente que pergunta, irmão, só para fofocar. O miserável não quer fazer nada, só quer atrapalhar. Mas essa gente está repreendida em nome de Jesus. Aqui só tem obreiros e obreiras que estão compromissados com o reino de Deus. Agora que você entendeu por que Neemias está envolvido nisso aqui, porque quando ele pergunta, o pessoal vai dizer para ele que Jerusalém, ela está destruída, o povo está em miséria, em desprezo, os muros da cidade estão fendidos, as portas queimadas a fogo. Então agora Neemias tem informação do estado da cidade. Vamos continuar lendo aqui, para que eu possa ir de acordo com o nosso material, para respeitar todos que estão com material. Neemias foi escolhido por Deus para liderar esse processo de restauração e reconstrução. Deus sempre terá a pessoa certa, para o tempo certo, para cumprir os seus propósitos. Eu vi um glória a Deus aí. Quem escolhe é Deus, ou seja, o fabricante sabe perfeitamente porque criou o produto. Vi mais um glória a Deus aí. Então eu quero dizer o seguinte: se você está aqui por um propósito. Ah, pastor Issa, eu ainda não sei meu propósito. Está dando um pouquinho de eco, meu querido do som. Eu não sei o meu propósito. Se você não sabe, existem formas de descobrir o seu propósito. Número 1, você pode descobrir o seu propósito orando. Eu ouvi um aleluia aí. Eu vou repetir. Você pode descobrir o seu propósito, diga assim, orando. Número 2, você pode descobrir o seu propósito lendo as Escrituras. Diga, lendo as Escrituras. 2, você pode descobrir o seu propósito jejuando, tornando-se sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, que vai falar no seu espírito humano. Ele vai te dar aquele impulso, ele vai falar dentro do seu espírito humano, de forma que você entenda e fique claro o seu propósito. O seu propósito pode ser descoberto também através dos sinais. Os sinais podem revelar qual é o seu propósito. Eu estou falando em relação ao reino de Deus, à obra de Deus, ao chamado de Deus na sua vida. Então são sinais. Eu, por muitos anos, quando era jovem, eu regi a mocidade da igreja. Na verdade, fiquei 6 anos regendo a mocidade. Pensa num camarada que não entendia nada que estava fazendo, era eu. Que eu não entendo de música até hoje, eu não sou bom de música. Minha voz é desentoada até hoje. Deus não me deu esse dom. Deu para os meus filhos. O meu filho mais velho, o Osiel, que é pastor hoje, tem 37 anos, e uma família abençoada. Meu filho toca, prega e canta. Olha, pastor. E eu, graças a Deus que Deus me dá graça de ensinar a palavra, mas não canto. Então, fiquei 6 anos lá, regendo lá. Eu fazia assim mesmo.
A minha esposa está dando risada que ela lembra. Quando terminava o hino, meu braço estava cansado. Até que eu vi que não era mesmo. Demorou 6 anos para mim entender que eu estava no lugar errado. É pouco tempo, né? 6 anos. É, papai. Então, eu entreguei. E aí eu fiquei. Foi nessa época. Está gravando, mas eu vou falar. Há anos atrás, irmãos, eu estou falando aproximadamente 40 anos atrás, a igreja era muito contra a teologia. Alguém lembra disso? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Ainda bem que eu não estou sozinho. Então era muito contra. O meu pastor, homem de Deus, mas ele era muito contra. Ele dizia, que teologia que? O irmão Ista, não é teologia não. É geologia. É geologia e aquilo, por um tempo até que entrou na minha cabeça, pastor, geologia. Mas depois eu fui vendo que não, eu tinha que me preparar. Foi quando eu fui estudar, fiz meu primeiro bacharel em teologia na FAESP, lá em São Paulo, no Belenzinho, que antigamente chamava-se Pastor Cícero Canuto de Lima. O senhor lembra disso, pastor? O senhor estudou lá também? Com esse nome? Então, tanto é que eu tenho 2 diplomas, o antigo e o novo com já FAESP. E quando eu comecei a estudar, eu senti que esse era o meu dom. Aí eu lembro que o supervisor da escola dominical, chamava-se Gilberto, pastor Gilberto, ele falou assim, ô Issa, você não quer ensinar aqui a classe dos jovens? Na escola dominical? Eu falei, quero. Aí ele me deu uma revista para mim estudar. Até hoje eu lembro o tema da revista da escola dominical da CPAD. A Bíblia, sua estrutura e propósito. Falava sobre a questão da estrutura da Bíblia. Quem escreveu, quantas pessoas escreveram, a data, a época, os manuscritos e etc, etc. E eu peguei aquela revista e eu comi na linguagem bem nordestina, comi com farinha. E quando eu fui para a aula, ministrar no domingo de manhã, tinha 8 jovens. Eu me senti tão feliz, meu Deus do céu. E eu comecei a ensinar, eu nem lia, eu só olhava assim, a revista, e já falava que eu tinha lido tanto que eu decorei tudo. Só o tópico primeiro, e depois eu dizia, irmãos, para a glória de Deus. No outro domingo estava o dobro. Multiplicou. E no outro mais, e no outro mais. Daqui a pouco, a minha classe ultrapassou todas as classes da igreja. Até das irmãs, que é difícil ganhar das irmãs. Está vendo? Aí eu falei, meu Deus, já sei qual é o meu dom. O meu dom é ensinar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então descubra o seu propósito. Veja onde é que você está funcionando na obra de Deus. Agora imagine se eu chego aqui querendo dar de cantor. Meu Jesus. Nem vou começar, irmão. Dom de cantar, tem as irmãs que cantou aqui. Mas o meu dom não é cantar. Agora, pastor Rogério, se eu insistisse em querer cantar, eu seria um fracasso. Então descubra qual é o seu chamado. Isso é muito importante. Não é só pregar, não. De repente, seu chamado é você ser um intercessor. Alguém que não apareça diante dos homens, mas é conhecido no céu pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. É um estudo, mas a presença dEle está aqui. Aleluia. Meus irmãos, eu coloquei aqui, além da reconstrução física, Neemias também se preocupou com a restauração espiritual do povo de Israel. Ele incentivou o estudo e a prática da palavra de Deus, promovendo a adoração e a obediência aos mandamentos divinos. Neemias compreendeu que a restauração espiritual era tão importante quanto a restauração física.
Dá glória a Deus. Porque, irmãos, nós pastores, sim, somos preocupados com a igreja. Nós também somos preocupados com a parte física. Queremos tudo bonito, lógico. Nós, todo ano, pintamos a igreja. Reformamos agora a classe das crianças, ficou linda. É lógico, tem que cuidar da casa de Deus. É algo importante. Porque é a casa do Senhor. Devemos investir na casa do Senhor. Porém, não somente isso, mas também na questão espiritual. Por que o Ebom já está fazendo 12 anos? É a preocupação do líder em que a igreja esteja firmada, alicerçada, embasada na palavra de Deus. Para não ser enganado com falsas doutrinas. E eu sei que não é só o Ebom, eu sei que tem muito mais, outros estudos, doutrina, etc. Tudo preocupado com você, como Neemias. Eu queria que você fosse comigo, por favor. Já eu volto para cá, em Neemias capítulo 8, para você ver a preocupação de Neemias, não somente com a questão física, a questão de muralha, a questão de porta, não. Ele estava preocupado com a questão espiritual também. Agora, quando a gente fala assim, irmãos, alguém pode falar, poxa vida, pastor, essa palavra deve ser só para o obreiro. Não, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Eu sou solteiro, então eu não preciso me preocupar com isso. Não, você precisa sim, porque você é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar de você. E se você é casado, você tem que se preocupar com a sua família. Não é tudo na igreja, não. A igreja só complementa. Quem tem que ensinar o filho, a filha, no caminho que deve andar, é o pai e a mãe em casa. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e a ensinarás a teu filho, deitando-te e levantando-te e andando pelo caminho. Neemias capítulo 8, olhe por favor. Gostaria muito de entrar profundamente aqui, mas o pastor me deu um tempo, por favor, muito bom. Hoje em dia por aí estão dando 20 minutos para a palavra. 20 minutos, 30 minutos. O pastor me deu 1h10, está ótimo. Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Mas vamos lá, até onde der para a gente vai. Olha o verso, capítulo 8, verso 1. Está olhando a sua Bíblia? Diga amém. É para olhar na Bíblia, por favor, nós somos bereanos. Aqui é bereano. Quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando. Nós não somos de Tessalônica, não, nós somos de Bereia. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, unidade, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei do Senhor, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Prioridade à palavra. Verso 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e crianças, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Veja que o texto fala homens, mulheres e crianças. Na Bíblia King James atualizada está crianças também, porque criança também aprende a palavra de Deus. Senão não estava escrito, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. Eu vou deixar meu filho aqui em casa, no joguinho aqui, no joguinho, assim ele não vai atrapalhar. Irmãos, lugar da criança é na casa de Deus, aqui que ela vai aprender as coisas de Deus. Mas deixa eu continuar, papai. Verso 3, e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, 6 horas de leitura da palavra de Deus.
E o povo não estava dormindo, não. O povo estava atento. Como vocês estão nesta noite? Eu quero crer assim. Perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam o quê? Atentos ao livro da lei. Então não é só escutar, não, é ouvir a palavra do Senhor, é ter esse fogo no coração, essa paixão, esse amor pela palavra. Deus está levantando uma geração que vai fazer parte dos últimos dias, de adoradores que amem a palavra de Deus, eu creio. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para este fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matatias, Semá, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, e Misael, e Malquias, e Razum, e Rasbadana. Olha que nome lindo, Rasbadana. As irmãs que estão pensando em pôr um nome aí, olha, Rasbadana, você está achando um nome estranho, né? Mas sabe o que significa Rasbadana no hebraico? Juiz prudente. Olha quem estava auxiliando Esdras. Esses nomes, cada um tem um significado no hebraico, mas não dá para me explicar isso agora. 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aqui é um sinal de reverência. A palavra, você pode estar sentado também e ter reverência à palavra. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Essa palavra aqui no hebraico é um acróstico, El Melech Nemen, que significa Deus, meu rei, é fiel. Então eles estão dizendo aqui: Deus, meu rei, é fiel. Deus, meu rei, é fiel. E eu digo para você: Deus, o meu rei, o seu rei, é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Veja o texto. Levantando as mãos, sem ninguém mandar, isso aqui é espontâneo. Eu não sou contra, irmão. Se o pastor falar assim, o pregador, levante a sua mão, glória a Deus. Eu pelo menos não sou contra. Mas, irmão, o melhor é ser espontâneo. O povo levantou as mãos espontaneamente, porque eles estavam sentindo o impacto da palavra. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Para mim, isso é avivamento. Isso aqui para mim é avivamento. Eu vou me segurar porque está gravando. Não é com a igreja aqui não, é com algumas coisas que tem por aí, pastor. Mas, deixa eu continuar. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebetai, e Rodias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josadade, e Hanã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, ordem. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse, os mestres. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, as palavras de Deus. Ah, meus irmãos, eu tenho que falar isso aqui agora. Perguntaram para o ancião:
há muitos anos atrás. Prezado ancião, qual é o sinal de um grande avivamento na igreja? Eu abro uma aspa aqui. Será que um grande sinal de avivamento é o povo ficar correndo na igreja? Será que um grande sinal de avivamento é luzes para lá e para cá, correndo dentro da igreja? Será que o sinal de um grande avivamento na igreja é sons de última geração? A resposta daquele ancião foi essa: o sinal de um grande avivamento na igreja é quando o povo de Deus começar a ir para a casa de Deus com lenços. Não é chiclete não, é lenço. O maior sinal de um avivamento numa igreja é quando nós começarmos a vir para a casa de Deus e se preocupar em trazer lenço. Para quê? Para enxugar as lágrimas por causa do impacto da palavra e do Espírito Santo na nossa vida. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode adorar o Senhor? Adore ao Senhor por um minuto. Fale em línguas, pode falar em línguas. Essa igreja é pentecostal. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Ah, irmão, eu sou profeta também, não tem jeito, tem que falar. Tem gente que chora vendo filme, tem gente que chora vendo novela, tem gente que chora vendo teatros, mas não chora na casa de Deus. Que Deus guarde essa igreja, que Deus guarde a igreja brasileira, para que a igreja brasileira seja sacudida com o último avivamento da história, antes do seu arrebatamento. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Choro fala de quebrantamento, choro fala de arrependimento na presença de Deus. Verso 10. Disse-lhe mais: ide e comei a gordura e bebei a doçura e enviai porção aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia, ai meu Deus, este dia do Ebom é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, ó povo de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E essa alegria não é alegria horizontal, porque a alegria horizontal, ela é parcial, ela é mutável. Você recebe um aumento de salário, você fica alegre. Você recebe uma indenização, você fica alegre. Você recebe presente no dia do seu aniversário, você fica alegre. Mas se você recebe uma notícia de que você está com uma doença, você chora. Porque a alegria horizontal, ela é variável. Tem dia que eu estou alegre, mas tem dia que eu estou triste. Alguém assim como eu, ser humano? Levanta a mão. Todo mundo. Mas a alegria que a Bíblia está falando aqui, a alegria que Paulo está falando para a igreja, não é horizontal, é alegria vertical, é alegria que vem de Deus, é alegria que vem do trono, é alegria que vem do Espírito Santo.
Não importa a circunstância aqui embaixo, mas se eu estou em comunhão com Deus, a alegria do Senhor é a minha força. Mas eu fecho a aspa aqui, senão eu vou entrar em Paulo. Porque ele falou isso aqui, estava num cárcere. Verso 11. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Verso 12. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eu vi um aleluia. É que eu li rápido, né? Deixa eu ler mais devagar. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Diga assim: metanoia. Irmão, todo mundo. Gente, tem uma multidão aqui, vamos lá. Diga assim: metanoia. O ensino da palavra de Deus faz em nós metanoia. O que é metanoia? É uma palavra grega que significa arrependimento, mudança interior, transformação de vida. Houve arrependimento, houve mudança interior e houve transformação na vida desse pessoal aqui, que eles se alegraram diante do Senhor e dos seus irmãos. Meus amados irmãos, a mensagem de Deus tem que fazer isso em nossa vida, mas isso só é possível se tiver 3 coisas. Escreve aí que não está no livro não. Também não vou pôr tudo aqui, né, meu? A missão do ministro, para que haja essa metanoia. Número 1, é informar. Ou seja, passar informação. 2, formar uma ideologia cristã na mente dos seus ouvintes. E 3, transformar, que é a metanoia. Informar, formar e transformar. Essa trilogia, ela é fundamental para quem ensina a palavra de Deus. Não importa se é professor da escola dominical, não importa se é culto no lar, não importa se é o pregador que prega, tem que ter essa trilogia, porque senão o povo vai ouvir a mensagem, vai embora e vão perguntar: e aí, como é que foi o culto? Aí foi tremendo, meu Deus do céu, oh glória, foi tremendo, olha, mas foi tanta graça, sim, mas o que você entendeu? Olha, eu não entendi nada, mas foi tremendo. Meu Deus do céu. Aí não guardou nada. Pelo amor de Deus, irmão, guarde um pouquinho desse maná que você está ouvindo e ajunte com os maná que você recebeu nos cultos passados. Diga amém? Agora, irmãos, para acontecer tudo isso, repito, só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Porque é Ele que faz isso, é obra dEle. Ok, voltando aqui para o nosso material. Os desafios enfrentados por Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém foram muitos. Além das ameaças dos inimigos, ele teve que lidar com a falta de recursos e manter a unidade do povo. No entanto, Neemias não desistiu e perseverou em sua missão, confiando em Deus e buscando soluções criativas para superar os obstáculos. Estão acompanhando? Diga amém. Agora está na página aqui do seu material, aqui o meu é 2, a importância do livro de Neemias para a história da fé. Capítulo 1,
A situação de Jerusalém, eu já falei, por isso eu não vou falar de novo. Estava destruída, suas portas queimadas, seus muros fendidos, o povo em miséria. O capítulo, Neemias vai orar aqui, é só você ler no capítulo 1, que Neemias faz uma longa oração, importantíssima. Você leia na sua casa essa oração de Neemias. Na verdade, deve ler o livro todo de Neemias. No capítulo 2, porque você vai ver que ele vai se preparar 4 meses. Primeiro no verso 11, olha o verso 11. Capítulo 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem, que é o rei Artaxerxes. Verso final diz assim: então eu era copeiro do rei. Então qual era o trabalho de Neemias na corte? Copeiro. Qual era o propósito da vida de Neemias? Para que Deus formou Neemias? Qual a razão de Neemias ter nascido nesse mundo? Ser copeiro? Não! Ele nasceu para restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia. O seu trabalho é uma coisa, o seu propósito é outra. Descubra o seu propósito. Agora veja, o capítulo 2. Eu coloquei aqui, só para nós seguir nosso material. 1, seu trabalho não é o seu propósito, acabei de explicar. 2, um pedido com humildade, sabedoria e oração. Vou comentar já. Determine um tempo para os seus propósitos. 4, as cartas e seus significados tipológicos. 5, sempre haverá os opositores à obra de Deus. 6, o obreiro que lidera a obra de Deus deve ter uma visão completa do estado da obra para saber o que se deve fazer. Está aí os versículos, tudo é para você ver. Está tudo certinho os versículos aí. 7, um obreiro entusiasmado contagia os outros para fazer a obra de Deus. Está no verso 16 e 18. E 8, quando Satanás tentar nos desanimar, vá contra ele com a palavra profética. Grave isso aqui, que isso aqui eu quero que você grave, que eu faço questão que grave primeiro o meu discípulo aqui. Olhe para mim, por favor. Neemias, ele é uma águia. Neemias tem essa unção de Isaías 40, verso 30 e 31. Vocês conhecem muito bem. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, olhe para mim. Quando o líder voa, o povo corre. Quando o líder corre, o povo anda. Quando o líder anda, o povo senta. Quando o líder senta, o povo deita. Quando o líder deita, o povo dorme. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que tudo depende da liderança. Você na sua igreja como pastor, você no seu cargo lá, de professor da escola dominical, a irmã do círculo de oração, nós obreiros do Senhor, temos que ficar deitado ou voando. Meu Deus do céu. Vou perguntar de novo. Qual é a nossa missão? Ficar deitado ou voando? Mais forte. Fala para o seu irmão. Meu irmão, não é tempo de ficar deitado espiritualmente. É tempo de voar. Voar com as asas do Espírito. Cadê os glória a Deus aí? Irmãos,
Eu queria que você olhasse agora essa questão das portas, porque a missão de Neemias era restaurar as portas. E eu não quero fechar o estudo sem falar das portas, eu não queria. Então deixa eu aproveitar esses minutos que eu tenho para falar das portas. Quem quer ouvir das portas, diga amém. Nossa, o povo está interessado, pastor. Olha que bênção. Eu já ia parar. Quem quer ouvir das portas, diga amém. Jesus, eu vou falar até meia-noite. Está no material de vocês, as 12 portas da cidade de Jerusalém e seus significados proféticos. Primeira porta que Neemias restaurou, olha que linda, meu Deus, que porta linda, a porta das ovelhas. O que significa isso profeticamente? Consagração ou separação. Irmãos, eu não vou ler os versículos, porque está aí no material de vocês. Está no material, está no capítulo 3, verso 1 e também o 32. Foi a única porta a ser consagrada por seu significado especial, pois somos ovelhas consagradas, separadas para o bom pastor, que está em João 10. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Salmo 23, meu Deus! O Senhor é o meu pastor, não me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Porta das ovelhas. Aleluia. Diga para alguém: você é uma ovelha desse pastoreio, e Jesus é o teu sumo pastor. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Segunda porta, a porta dos peixes. Fala de evangelismo. Esta porta representa o evangelismo. Jesus chamou os primeiros discípulos entre os pescadores e os vocacionou para pescar vidas para o seu reino. Está lá em Mateus capítulo 4. Nós também fazemos parte desse chamado para evangelizar o mundo através do Evangelho e sua mensagem de salvação. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho não é você ficar rico, não. A mensagem do Evangelho não é você ter 10 carros, não. A mensagem do Evangelho é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Jesus Cristo. 3, porta velha. Meu Deus, tem até a porta velha. Fala de memória. A porta velha simboliza as nossas memórias que precisam ser guardadas por Deus e não permitir que pensamentos negativos venham para nos parar. Inclusive traumas ou lembranças dolorosas. Está aí os versículos. Não podemos ficar presos no passado. Cristo já nos libertou. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Você não é para ficar preso no seu passado. Quem sabe o seu passado foi um passado de rejeição. Quem sabe o seu passado foi um passado de desprezo. Quem sabe você sofreu com seus pais, ou com seus avós, ou com seus tios, ou com seus amigos, ou com seus professores. Eu não sei o que foi que aconteceu com o seu passado, mas lembre-se nesta noite, se algo lhe perturba, se algo lhe aflige, nesta noite, pega esse passado, joga no mar do esquecimento, libere perdão, perdoe, libere perdão, perdoe e fique livre, fique livre, fique livre, fique livre das memórias negativas do seu passado. Poderia falar muito sobre essa questão, mas pelo amor de Deus, não deixe o seu passado te parar. O passado não dá para mudar, gente. Então o que eu tenho que fazer com o meu passado, pastor Issa? Solta ele. Diga assim, o meu passado, por favor, é didático isso aqui, assim com a mão. O meu passado, eu tenho que soltar. Solta ele. Solta ele como? Perdoando. Solta ele como? Amando. Solta ele como? Perdoando você mesmo. Porque tem pessoa, pastor, que está preso ao passado de alta acusação de si mesmo. Tem gente que não perdoa a si próprio por erros cometidos. Pelo amor de Deus, creia que o sangue de Jesus Cristo tem poder para te perdoar. Eu me lembrei, não tem jeito, de Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero, um dia estava em seu quarto, e deitado para dormir, ele teve uma visão. Satanás apareceu nessa visão, e disse para ele, agora, você entrou por esse caminho, agora, você está dizendo, essa questão de o justo viverá pela fé. Mas você, olha o seu passado, e apareceu assim na parede, escrito todos os pecados que ele havia cometido. Satanás foi acusando Martinho Lutero, e foi acusando, e foi acusando, e foi acusando. Aí depois que ele terminou, Martinho Lutero, o grande reformador, perguntou para Satanás, Satanás, tem mais alguma coisa? Satanás respondeu, não. Falou, tem sim, escreve aí na última página, aí embaixo, a última aí, ó. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sei que não é costume da igreja, mas aplauda ao Senhor Jesus, por favor. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. A quarta porta, porta da tribulação, meu Deus, ele reformou essa porta também, reformou. A porta do vale, ou da tribulação, nos ensina sobre as tribulações que passamos em nossas vidas, que não são para nos destruir, mas são para nos fortalecer em Deus, como aconteceu com o patriarca Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, não vou nem contar. Jó não foi destruído não, ele escreve no final do seu livro, olha que lindo, Jó 42, pastor Rogério sabe muito bem disso, e os pastores aqui. Adonai, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa experiência que eu passei, os meus olhos te veem. Aumentou a intimidade com Deus. Aleluia! Eu sei que o companheiro, o pastor Rogério, é um homem de intimidade com Deus, é um homem compromissado com a palavra de Deus, porque eu o conheço a sua índole, mas eu tenho certeza, pastor Rogério, e se não for verdade que eu estou falando, o senhor tem liberdade de vir aqui e desfazer, por favor.
Eu tenho certeza que depois dessa experiência que o senhor passou, nesse testemunho que o senhor escreveu nesse livro, a intimidade do senhor com Deus, com o Espírito Santo, aumentou muito mais, muito mais, muito mais. Sim ou não? Pode responder. Olha, irmão, aí. Por favor, fale para a igreja olhar. Fique de pé. Olhe para... Sim ou não? Fale para a igreja aí. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, passar por tribulações, pastor. Eu não estou aqui para contar tribulação, mas também tenho passado, agora não, mas já, agora deu uma maneirada. Jesus, por favor, Jesus, oh Senhor, deixa esse tempo durar um pouquinho mais. Mas gente, já passei cada uma que só Deus. Mas estou aqui de pé, estou aqui louvando a Deus, estou aqui glorificando a Deus, estou aqui dizendo, como disse Paulo, portanto, olha o que Paulo escreve, irmão, siga para mim, extraordinário, Romanos 5, 28 a 29, portanto, todas as coisas, não é algumas, não é talvez, todas as coisas cooperam, levantou a mão, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Você que me ouve pelo YouTube, eu não sei o que você está passando, mas saiba, se você é um chamado do Senhor, Deus vai te dar vitória nessa luta que você está passando. Oh, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Quinta porta, Jesus. Vamos lá, Jesus, me ajuda aqui. Quinta porta, a porta do monturo. Representa a sujeira. Está aí, Neemias 3,14. A porta do monturo nos ensina que todo mal deve ser retirado de nossa vida e sempre precisamos nos manter limpos na presença do Senhor. Assim como o povo de Jerusalém tinha o hábito de jogar fora todo o lixo e manter a cidade sempre limpa, evitando doenças e mau cheiro, deste modo também deve ser com cada um de nós. Todo o lixo da cobiça, da pornografia, da deslealdade, até da fofoca, etc., deve ser mantido fora de nossas vidas, para que nossa casa espiritual esteja sempre limpa, pois somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, porque não sou de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sexta porta. Porta da fonte. Oh, meu Deus, que lindo. Oh, que linda essa porta. Neemias, você quis receber essa porta? Se pudesse me perguntar e dizer, lógico, com certeza. Porque representa o Espírito Santo. A fonte simboliza o Espírito Santo, o fluir da vida de Deus dentro de nós, capacitando-nos a obedecer à vontade de Deus. Mateus 3, de 11 diz assim, João Batista dizendo, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é Jesus. Ai, meu Jesus, olha que daqui, irmão, eu coloquei João 7, 37 a 39, não dá para me explicar o contexto, demoraria 2 horas, pastor, porque aqui está falando da festa dos tabernáculos. Jesus no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, ele sobe para Jerusalém, e quando os sacerdotes estavam lavando o altar do holocausto com água que vinha do tanque de Siloé, pegou. O sacerdote tinha que lavar o altar do holocausto, tinha que pegar muita água do tanque de Siloé, e depois que lavava o altar,
que o sangue ia sendo levado pelas águas para todos os lados, inclusive entrando no Rio Jordão. Mas não dá para explicar agora. A última jarra d'água era de ouro. E quem jogava a última jarra de água era o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote pegou a última jarra de água para jogar no altar do holocausto, aparece alguém, se põe de pé, o sumo sacerdote com a jarrinha na mão, e esse alguém dá um brado. Todo mundo olhou para esse alguém, que era Yeshua Ramachia, era Jesus o Messias. E ele disse, a Bíblia diz que ele bradou. Pastor, ele deu um brado. O sumo sacerdote ia jogar a última jarra. O sumo sacerdote parou com a jarrinha. E Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, faça nele, não qualquer coisa, mas uma fonte que salta para a vida eterna. E essa fonte já está dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Oh, aleluia. Sabe por que você ora em línguas? É a fonte jorrando, é a fonte jorrando. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora, seja batizado agora. Eu estou dizendo, creia na palavra, é o mover da palavra que opera. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Se você não fala línguas mais, seja renovado agora. Agora, Jesus toca, Jesus, toca, em quem não fala língua, parou de falar em línguas, começa a falar línguas agora, Narabadai chorocotorobacatar rabachai, narabachau é que narabababababababa, charabadai chorocotorobacatar rabachai. Quem pode isso? Quem pode orar em línguas? Ora em línguas. É a fonte chamada Espírito Santo. Sétima porta das águas. Fala da palavra. A fonte aponta para o Espírito Santo. As águas para a palavra. Ai, meu Deus, que coisa linda. Pastor Rogério, que coisa linda a palavra de Deus, né? Eu me emociono cada vez que eu prego. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando. E eu espero que Deus nunca tire isso de mim. Aleluia. Porta das águas, a palavra. Está lá em Neemias 3:26. A porta das águas representa a palavra de Deus, que nos lava e nos limpa de todo mal. Jesus disse, olha o que ele disse. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, João 15:3. Por isso essa porta representa a palavra de Deus que nos lava. Salmo 1, verso 1, o que diz lá? Bem-aventurado o varão, a varoa, a pessoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jeremias 15:16. Está escrito, achando as tuas palavras, Senhor, logo eu as comi,
e ela foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos, como a palavra. É figurado, irmão, como é meditar na palavra. Vamos para frente. Porta dos cavalos. Fala de batalha. A porta dos cavalos representa as batalhas que enfrentamos em nossas vidas. Porém, em Cristo somos mais do que vencedores. E Deus já nos capacitou com todas as suas armaduras para que esse combate espiritual seja vencido. Está lá em Efésios 6, 10 a 18. Gente, não tem como nós perder essa batalha. Por favor, diga para alguém com carinho assim: meu irmão, não tem como nós perdermos essa batalha, porque ela já foi vencida há 2000 anos. A vitória já está ganha. Agora você tem que tomar posse dela, através da fé, na palavra e na obra redentora do Calvário. Paulo vai falar aqui de lombo cingido com a verdade, de couraça da justiça, de pés calçados na preparação do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Ou seja, tudo já foi dado à igreja para vencer. Porta 9, porta da esperança. Está em Neemias 3, 29. A porta do Oriente é chamada hoje de porta dourada. Essa porta dava de frente para o nascente do sol e era a porta da esperança. Sempre que o espírito pessimista deste mundo tentar destruir nossa esperança, precisamos retornar à porta oriental e lembrar que Jesus, o Messias, breve voltará. Tito capítulo 2, versículo 3, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus aqui? Deixa eu ver. A igreja aguarda a volta de Jesus. 10, porta da guarda. Fala de vigilância. Quem quiser dar uma glória a Deus pode dar. Porta da guarda, vigilância. Neemias 3, 31. A porta da guarda representa a vigilância que precisamos ter em nossas vidas. Ficar sempre atentos na presença do Senhor. Devemos pedir a Deus para sondar o nosso coração, como disse Davi, no Salmo 51, verso 10. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Jesus disse, orai, olhai e vigiai. São 3 coisas diferentes que devemos manter na nossa vida espiritual. 11ª porta, porta da prisão do cárcere. Fala de oração e súplica. A reconstrução dessa porta foi liderada por Palau. Seu nome significa, olha o significado do nome Palau no hebraico. Orar, suplicar. Foi nesse pátio que o profeta Jeremias ficou preso. Essa porta representa todos aqueles que sofrem injustiças ou estão presos por cadeias espirituais. A oração e a súplica têm poder de libertar todos os cativos. Tem aqui Lucas 4, mas eu quero falar de Atos 16, do 25 ao 34. Olhe para mim que eu cito, eu não vou ler, eu cito. Paulo tentou ir para Bitínia. O Espírito de Jesus impediu Paulo de ir para Bitínia. Aí à noite, Paulo teve uma visão.
E um homem dizia para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo atravessa a Macedônia com Silas. Quando chega lá, numa cidade chamada Filipos, tem uma moça lá, que ela adivinhava tudo. Ela tinha um espírito de adivinhação. E dava muito lucro para os seus senhores. E toda vez que Paulo passava com Silas, o espírito que estava nela dizia: esses aí são servos do Deus vivo. Esses aí são servos do Deus vivo. Se fosse hoje, hein, irmãos? Para certos pregadores, hein? Alguém falar uma coisa dessa? Esse aí é o servo do Deus vivo. Glória a Deus, sou mesmo, aleluia. Só que era um demônio falando. Daí o discernimento de espírito. Paulo sabia que era um demônio. E um dia Paulo foi passando, o demônio falou de novo. Paulo disse: espírito, eu te ordeno, sai dela. E o demônio saiu na mesma hora, porque quem tem, tem. Prenderam Paulo e Silas, bateram, encarceraram, puseram no tronco. Agora para pensar, se fosse um crente que não ora, esses crentes, né? Eu não ia fazer cenário, mas não tem jeito. Você é o Silas, eu sou o Paulo. Dá o microfone para ele aqui, rapidinho. Mas tem que ser rápido. Eu não tenho mais nada. O senhor que manda. Para agora, pastor, o senhor manda. Então, com ordem do pastor, porque, irmão, eu sou obediente. Aqui eu estou debaixo da autoridade do pastor. Aqui, essa é a ética. Como o nome me permite. Você é o Silas, eu sou o Paulo. Olha, irmão, se fosse dois crentes que não ora, crente fraco, crente murmurador, esses crentes furreca. Sim, Silas, nós estamos amarrados. Sim, Silas, o que você quer? Nossa, Paulo, Deus falou com você e você continua aí. Mas Deus falou comigo, Silas, ele falou para passar Macedônia, só que ele não falou que eu ia ser macetado, não. Rapaz, mas você não pode ficar só reclamando só. Rapaz, não. sabe que eu me arrependo de ter expulsado aquele demônio. Se eu não tivesse expulsado o demônio, nada disso estava acontecendo. Está vendo? Mexer com o demônio que dá? É verdade. Não vamos mais mexer com o demônio. Não vamos. Tá certo. Combinado? Combinado. Não, a hora que está mexendo com o demônio. Não, mexer com o demônio é problema. Problema. Né? Com certeza. Tá doido, meu. A gente serve a Deus, a gente jejua, a gente ora, a gente é fiel ao Senhor. E Deus deixa a gente passar por cada uma. Deixa só a gente, só aqui. Não, quando eu voltar para Jerusalém, eu vou falar lá com o Tiago lá e falar para ele que não dá mais não. Tá certo. Eu tô com você. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Se fosse você, fazia isso? Deus sabe, né, irmão? Agora vamos para o que aconteceu. Agora vamos para a realidade da Bíblia. Pastor Marcelino. Cadê o pastor Marcelino? Cadê? Cadê o pastor que cantou aqui? Vem aqui, corre aqui. Vem. Irmãos, eu agradeço. O seu nome? João. Rapaz, teu nome é profético. João, o apóstolo do amor. Tem uma unção de Deus na sua vida, de amor, de gratidão. O cenário só foi para ajudar, mas a unção que está em você é outra. É a unção da gratidão e do amor. Deus te abençoe grandemente, João. Muito obrigado. Eu vou trocar, irmão, porque eu não sei cantar, pastor. Então, se eu for cantar aqui, o pessoal vai correr. Vem aqui, Silas.
Esse aqui é o Silas agora. Estão presos. Estava preso lá. Estão presos. É quase meia-noite. Silas, vamos começar? Paulo, nós estamos presos. Paulo, está tudo doendo. Silas, eu também estou com dor. Mas mesmo assim eu sou um adorador. Paulo, nós estamos presos por causa da libertação. Silas, os tocadores, vamos adorar. Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vai nos destruir. Este lugar, orar o quê? Pregar o quê? Silas. Vamos lá, gente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar? Vamos. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta a sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e ao avistar o templo do mestre, 2 anjos Maria viu, e os anjos lhe perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que onde estava o corpo do mestre, mas o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando Yeshua lhe aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, peço um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Diga a eles que não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi ao encontro dos discípulos. Ela correu e chegando lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? Jesus ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive e ressuscitou, e ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte,
morte onde está. Jesus ressuscitou, pastor, isso. Ele venceu para sempre, para sempre. Paulo, ele ressuscitou, Paulo. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Para sempre ele vive e ressuscitou, e ressuscitou, porque ele vive. Posso crer. Oh glória, ele vive, Paulo, ele vive, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida e a tua vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus abençoe, aleluia. Aleluia! Fica de pé. Eu termino agora. Pastor, já vem aqui, pastor, por favor. Eu vou terminar agora. 11ª porta. Eu não posso parar aqui. Não pode deixar com 11 portas, irmão. Quem quer ficar com 11 portas só? Quem quer as 12? Porta da frutificação. Representa a porta de Efraim, que fala de uma vida frutífera, de uma vida que produz fruto para a glória de Deus. Eu quero que você fique de pé, fique de pé. Olha só, Neemias capítulo 6, versículo 15. Fica de pé, só para fechar a mensagem com a chave de ouro. Neemias capítulo 6, verso 15. Olha só. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Foi terminada a porta, as portas, 52 dias, as portas foram terminadas. Neemias começou e terminou o seu propósito. Nesta noite, Deus está dizendo para você: o que você começou para Deus, não pare, e se parou, volte a fazer, porque Deus vai te dar capacidade para você ter